Bom dia novamente a todos. É notório que o futebol está a mudar, nomeadamente com a emergência de novos mercados, como é o caso do mercado da Arábia Saudita, conforme vimos, e com casos de sucesso até para vários treinadores e jogadores portugueses. A estrutura das ligas nacionais deve adaptar-se naturalmente também a esse mercado cada vez mais global. A questão é como é que o pode fazer. E é precisamente sobre esta questão que o próximo painel vai refletir, um painel composto por Luís Filipe Menezes, Câmara de Comércio e Indústria Luso-Árabe, responsável naturalmente pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Árabe, João Fonseca, da FIFA, e Fábio De Santis, da 4Media Sports, a moderar Mark Paines, da Inner Market Media. Estão connosco e podem naturalmente subir a palco. Bom dia, welcome. Uma salva de palmas, por favor. Bom dia. Good morning. Já vamos dar início ao painel, a este painel e a esta discussão naturalmente muito relevante na atualidade, mas para já se vai aproximando o Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, para entregar uma lembrança, um prémio, desde já aos oradores do painel. Ok. E já agora também mais uma salva de palmas, por favor. Graças, Presidente. Muito obrigado. Graças. Obrigada. Pedro Proença, o Presidente da Liga Portugal, para esta entrega de uma lembrança, no fundo, aos oradores do painel, que arranca agora a discussão relativamente à forma como a estrutura das ligas nacionais se deve adaptar a um mercado cada vez mais global. Welcome, everyone. Sejam muito bem-vindos neste espírito internacional da conferência, que tem sido fabuloso esta semana. Fazemos um painel em inglês, mas também em português, pelo que pedimos que, por favor, sejam pacientes connosco. Temos um painel incrível, com imenso conhecimento. João, será que podemos falar da estratégia em todo este panorama do futebol, que as ligas domésticas ou nacionais se possam, de facto, adaptar? Muito obrigado pelo convite, enorme prazer estar aqui. Para nos tornarmos globais nesta era, não é fácil. E deveria ser simples dizer que temos que ter algo forte, um produto interno que seja forte, mas mais importante ainda será diferenciar-nos do que resta. Vivemos numa época em que estamos à procura da atenção. Contra tudo. Não é só a Premier League, a La Liga, não é outros desportos, mas sim a Netflix, a Spotify. E o dia só tem 24 horas. Temos que perceber aquilo que trazemos aos consumidores para que connosco trabalhem. Portanto, ter um produto interno forte é a base. E a diferenciação é um fator-chave. A Liga definiu em 15 ou 16 que o talento era a grande diferenciação da Liga Portuguesa. Não podia concordar mais, mas quero acrescentar duas outras coisas. A paixão, por exemplo, acho que é uma das coisas que diferencia Portugal. Diferente dos Estados Unidos ou da China. Não há cultura, por exemplo, na China, não há uma cultura de apaixonada do futebol. Portanto, a paixão diferencia Portugal dos outros. E, se me permitem, o conhecimento também. Quando comecei a minha carreira, já há muito tempo,
não havia cursos de formação. Se quiséssemos aprender diferentes áreas, não era apenas perceber se a bola é redonda ou não. Tínhamos de perceber tudo. E tínhamos de aprender. Tínhamos que ter uma qualificação para fazer o melhor possível. E o conhecimento é aquilo que nos diferencia. Existem muitas questões de educação, porque as instituições em Portugal perceberam, a Federação, a Liga, os sindicatos de professores, perceberam que teriam de criar uma base para qualificar as pessoas e os stakeholders para conseguir chegar a um elevado desempenho e para que Portugal se tornasse uma das grandes nações do mundo na vertente do futebol. Portanto, diria o seguinte: o talento, mais paixão, mais conhecimento, é uma combinação vencedora. Bom, partindo dessa afirmação, que Portugal, de facto, é uma grande plataforma de desenvolvimento para o futebol, Fábio, como é que abordamos uma situação em que uma das componentes-chave é a venda de dito talento, daquilo que se desenvolve? Falámos de Fernandes, por exemplo, como foi de um clube para o outro em 6 meses. Como construir esses adeptos e as ramificações de tudo isto. Tentamos, de facto, perceber o conjunto de direitos da Liga. Portanto, muito obrigado. Eu estou envolvido normalmente na distribuição dos direitos, vender os direitos das ligas. Claro que este é um exemplo interessante, sendo que a perspectiva é que quando temos aqui uma liga que desenvolve o talento todos os anos, especialmente se vimos o Benfica, sendo que o Benfica é um dos clubes de topo em termos de vender o seu talento. A questão aqui é que se estamos a vender o produto, queremos que as estrelas fiquem na nossa liga, certo? Portanto, é uma situação muito específica para Portugal. Pois, em princípio, temos aqui os melhores jogadores que ficam 1 ou 2 anos. E isto é normal, porque se temos aqui um guia que vai ganhar ou vai passar da Argentina por 15 milhões e que depois se vende por 100 milhões de libras ao Chelsea, como é que podemos impedi-lo? Não é possível. Portanto, se vimos, por exemplo, a Liga Saudita, há 2 anos ninguém sabia que havia Liga Saudita. Ok? Pensavam em jogar futebol com 35 graus ou 40 graus. Ninguém pensava nisso. Depois do Cristiano e dos jogadores terem ido para lá, a Liga Saudita é uma das ligas com maior distribuição em todo o mundo. Portanto, em 2 anos, mudou completamente. O que significa que as pessoas, de facto, querem ver os jogadores. O Cristiano, o Neymar. E há um crescimento de um produto que começa do zero e que agora é algo que é completamente diferente em termos de abordagem. É claro que em Portugal há a vertente da situação doméstica, tal como o João dizia, em que temos uma fragmentação, pois todos os clubes são um pouco individuais. Vamos falar desta questão doméstica. Porque, Luís, se teve uma carreira fabulosa como nome de negócios internacional, falamos da Arábia Saudita, o seu papel hoje em dia é
juntar Portugal com o mundo da Arábia Saudita. Portanto, o que é que se passa agora com o futebol na Arábia Saudita e a sua conexão a Portugal? Português e só falar inglês quando tivesse alguma coisa muito importante a dizer. When I have something very important to say, in the new I speak English. Restava-me falar em árabe, mas o meu árabe ainda é muito incipiente, portanto, em português. A questão que o Marco colocou, já me colocou nos bastidores, ele tem tradução simultânea, portanto percebe o que eu estou a dizer. Eu não estou seguro que este movimento brutal de investimento e de mediatização do futebol na direção dos países do Golfo venha a ser completamente bem sucedido. Mas o que há pouco disse ao Marco foi que estou plenamente convencido que, se compararmos com algo semelhante que aconteceu há anos atrás, com o boom na direção da China, que provavelmente haverá uma diferença substancial. A começar por algo que até nas intervenções anteriores, e o João falou disso, a paixão do mundo árabe em relação ao fenómeno e à indústria e ao jogo, em relação ao futebol, é completamente diferente da atração que o povo chinês teve e tem em relação a este fenómeno. Por outro lado, um aspecto que não é despiciando é que na última década e meia vimos despontar dos países árabes, talvez mais no Magreb que no Golfo, grandes talentos para o futebol mundial. Significa que, do ponto de vista até morfológico, porventura, muitos povos árabes estão preparados para fornecer matéria-prima suscetível de dar um nível médio interessante ao futebol desses países, desde que haja organização e haja um conjunto de fatores de sustentabilidade que estes senhores percebem muito mais do que eu, mas em que fatalmente um deles é determinante e incontornável, em que, a meu entender, o futebol português, a Liga de Clubes, a Federação, podem ter um papel muito importante, até aproveitando a circunstância de haver, circunstancialmente, um lote muito importante de treinadores portugueses, jogadores portugueses, a impulsionar este boom. E que papel podemos ter? Provar que Portugal, um pequeno país com menos de 10 milhões de habitantes, conseguiu em poucos anos montar uma organização de formação absolutamente ímpar, notável, dos melhores do mundo. E se pudermos exportar este modelo e sermos úteis na criação de um movimento de sustentabilidade deste esforço do mundo árabe, penso que, de uma certa forma, o tema desta conferência, que passa pela lógica da internacionalização das ligas, eu aqui diria, não é internacionalização das ligas. Eu penso que o que está aqui uma certa, eu diria, boa hipocrisia, entre aspas, há uma certa preocupação em que a globalização do futebol foi paralela à globalização da política, da economia, da cultura, que possa resultar em grandes diferenças de estatuto entre os países muito fortes, os que estão na Europa, os ditos Big Five, que agora parece mais Big Two ou Big Three do que Big Five, e todos os outros. Eu penso que até nesse particular, se Portugal se evidenciar como um país exportador de know-how na formação para este movimento do mundo árabe, será uma das formas de afirmar também a Liga Portuguesa e o futebol português. Nada de importante, portanto foi tudo dito em português, ok? Muito obrigado. Apenas para construir nisto que disse, uma coisa-chave aqui foi a sustentabilidade. E sabemos de facto que isto foi algo muito importante, mas que a duração não foi assim muita. Portanto, João,
Quando pensamos nesta questão da perspectiva da federação, na gestão do futebol e a questão da sustentabilidade, da internacionalização, em que se fala dos elementos-chave para que se tornem atrativos, como é que os tornamos sustentáveis nestes elementos? Bom, a sustentabilidade é chave. Não estamos aqui para reinventar a roda. Portanto, se tentarmos ter uma liga nacional que cresce num espaço global, acredito, e o Luís falou nisto, temos um mercado pequeno, certo? Menos de 10 milhões de habitantes. É fácil, portanto, perceber que a nossa possibilidade de crescimento para aumentar a receita estão lá fora. Precisamos, portanto, de focar a nossa estratégia externamente e não internamente. Toda a gente sabe que estamos, de facto, num ponto de viragem. Portugal está 20, 30 anos atrás de todos os outros. Portanto, temos de compreender que estamos a perder dinheiro há 20 ou 30 anos, ok? Temos aqui alguns anos para pensar como implementar tudo isto de forma correta. A perspectiva aqui acaba por ser simples. Se estamos atrasados, é mau, mas também há uma boa perspectiva aqui, que é que podemos aprender como outras ligas implementam a centralização, aprender com os seus erros. Não temos qualquer desculpa para fazer as coisas de forma errada. Temos de a fazer da forma certa para compensar a lacuna que temos vindo a enfrentar nas últimas décadas. E eu penso que esse é o ponto de viragem e temos de pensar coletivamente. Desde sempre que vendemos direitos coletivamente, temos que pensar de forma coletiva também. Porque um clube pequeno, ou um clube grande, pronto, se for positivo para toda a gente... Não sei se quer interromper. Não, força. Eu estava a concordar a 100%. A dimensão do clube não interessa. O que interessa é o coletivo. Se for um clube pequeno, é claro que queremos aumentar a receita, mas se for um clube grande, poderei ter a sensação de que algo se pode perder, pelo menos nestes ciclos, o que é, de facto, algo racional, porém errado, pois coletivamente o produto será muito mais lento em termos de equilíbrio competitivo. Ou seja, eu acho que temos estado no lado errado do caminho. Portanto, temos 3, 4 anos para lá chegar, porque não há nenhuma desculpa para perder esta oportunidade. Portanto, esta situação em que começamos com esta fragmentação em que toda a gente vende os seus próprios direitos, em que a Liga agrega, portanto, fragmentação e agregação, e é aqui que podemos tentar perceber o coletivo. E depois temos a capacidade de segmentar direitos nacionais e internacionais, e esta fragmentação é um processo que tem que trazer uma grande velocidade para o negócio. Fábio, nesta questão, primeiro temos a questão da agregação. E será que podemos falar um pouco de, se fosse você decidir, como é que se geria esta questão?
Bom, tecnicamente, os portugueses perceberam que uma liga forte tem de estar centralizada. E a centralização mostra que fomos um pouco longe demais. Portanto, penso que o trabalho tem que ser feito um pouco mais cedo do que à última da hora. Esta centralização dos direitos, que significa o controlo, tal como foi dito, penso que nesta vertente doméstica, se estivermos fortes, também sempre podemos ser fortes a nível internacional. Claro que se há uma fragmentação, diferentes assuntos, a venda dos seus próprios direitos para uma única entidade, que é a Sport TV, tecnicamente está numa situação de monopólio e que revendem às telecomunicações, que é um parceiro. Claro, é este foco na vertente doméstica, no desenvolvimento do modelo internacional. Sendo que Portugal tem esta questão do talento e etc., e é muito interessante perceber o desenvolvimento da parte, não muito dos portugueses, a Liga Portuguesa nem por isso, mas tendo jogadores asiáticos, portanto, o desenvolvimento do mercado Ásia. A Bundesliga, entre a divisão com 17 jogadores, 20 milhões de euros nos direitos vendidos ao Japão. Série A, que tecnicamente será melhor que a Bundesliga, tem um jogador japonês. Portanto, há aqui uma grande mudança em termos do clube, que quer tentar maximizar os seus direitos, terá de fazer um esforço, talvez um jogador brasileiro, para tentar perceber o equilíbrio. Também até, talvez, abrir um mercado distinto. Tendo uma liga forte, numa centralização, é muito mais fácil decidir a estratégia. Até porque esta centralização faz com que a liga seja melhor, porque há uma distribuição mais equitativa dos recursos, em que o produto pode ser melhor distribuído. Um elevado número de competição leva a melhores jogos. Portanto, jogos mais competitivos são melhores em termos de conteúdo. Sim, mas estamos a falar aqui quase exclusivamente da parte da centralização. Mas anteriormente falávamos de sustentabilidade financeira. Ainda que este seja um dos pontos-chave para melhorar a nossa liga, isto tem de andar em conjunto com o controle económico, pois se estamos, de facto, a gastar os fundos em salários, isso não é sustentabilidade. Portanto, isto poderá ser uma das vertentes-chave de maximização do nível. Falamos desta vertente da Liga de Portugal, nesta competição, e de como isto é exportado para o mundo. Como chegar lá, nesta comparação do mercado? Há aqui uma posição de facto importante de perceber. À globalização
política, económica e social do mundo. Houve países, nomeadamente do terceiro mundo, que cresceram, constituíram uma classe média, mas há algo que aconteceu, que foi aumentaram as disparidades entre os muito ricos e os muito pobres, dentro de cada país e entre países. Com a globalização do futebol, que foi em paralelo com esta globalização, penso que foi um enorme sucesso. A FIFA, a UEFA deram um enorme contributo. Em meu entender, entre as ligas nacionais, a Premier League largamente, porventura, terá sido a liga que maior contributo deu para esta globalização de futebol. Mas eu penso que agora a preocupação, e a preocupação está aqui também neste debate, é que esta disparidade não leve a que se mate a galinha dos ovos de ouro e venha a desmotivar muitos adeptos e aficionados pelo mundo fora. E, na minha opinião, aquilo que cada liga individualmente considerada num pequeno país como Portugal pode fazer é alguma coisa, mas nada de decisivo. Apostar na formação, recriar o modelo organizativo das competições, alterar o modelo de financiamento decorrente dos direitos televisivos, tudo isso. Mas, no caso português, ser ladino e apostar um pouco mais na lusofonia, nomeadamente no enorme mercado brasileiro com 150 milhões de consumidores. Mas eu penso que esse nivelamento da competitividade está muito mais nas mãos das entidades supranacionais, nomeadamente, no caso da Europa, na UEFA. Eu costumo dar um exemplo que é muito claro e muito óbvio. Portugal, Croácia e Bélgica. Estas três seleções nacionais, nos últimos 10, 15 anos, estiveram quase sempre perto do pódio em campeonatos da Europa e campeonatos do mundo. A Bélgica liderou o ranking mundial durante bastante tempo. Nenhum destes três países teve, nos últimos 15 anos, uma única equipa a chegar às meias finais da Liga dos Campeões. Uma única equipa. Eu penso que isto devia fazer com que as autoridades europeias pensassem em algumas reformas, para já prudentes, no sentido de contar o ranking das seleções nacionais para a distribuição de equipas pelas grandes competições europeias. O ranking da classificação das seleções nacionais nos escalões de formação. Ainda há pouco tempo, Portugal, num mês, esteve a competir ao mais alto nível e como favorito em quase todas as provas que participou, em 3 escalões diferentes de formação. Isso deveria ter sido tido em conta para fazer o ranking dos clubes que têm acesso às principais competições europeias. Não é com medidas paliativas, por exemplo, uma Liga-Conferência, que se vai resolver esse problema. Acho que a Liga-Conferência que foi, em meu entender, bem intencionada, mas um erro de casting, porque vai ser a liga a equipe dos Bs dos Big Five. O primeiro vencedor foi uma equipa italiana, o segundo vencedor foi uma equipa inglesa, e eu não acredito que nos próximos meia dúzia de anos não seja deste lote das 5 ligas mais poderosas que não saia o vencedor da Liga-Conferência. Ainda pior, a Liga-Conferência contar para o ranking depois de opções nas ligas superiores como na Liga dos Campeões. Portanto, I think that is more important. Diria que é mais importante o papel da UEFA na sustentabilidade competitiva das diferentes ligas
do que aquilo que podemos fazer internamente. Isso é muito interessante. Falamos de controle económico, que pode ajudar a trazer a sustentabilidade. Podemos, de facto, para a estrutura que a FIFA, de facto, permitiu. Mas agora perguntava o seguinte: como vê o controle económico da Liga levando à competitividade internacional? Completamente a favor. Um dos melhores exemplos que temos, aliás, Javier Tebas, estivemos noutra sessão, na implementação do controle económico, definindo, de facto, aqui uma bitola. A UEFA melhorou, implementou o Fair Play financeiro 2.0, que se alinha perfeitamente com a La Liga, porque aqui há uma pré-competição e não uma pós-competição em termos de regras. Portanto, tudo se faz de forma errada durante 3 anos e depois existem sanções. Na La Liga não é permitido. Não é permitido fazer seja o que for. Há que cumprir as regras. Um dos melhores exemplos, que acredito ser um certificado de credibilidade, é a partida do Messi, do Barcelona, para o PSG. O Barcelona quis manter o Messi, mas não houve a possibilidade financeira e a Liga cumpriu. Mas não é possível de todo. Uma Liga que não diz a um dos melhores jogadores de sempre, dizendo não podes ficar aqui, que ainda precisam de vender direitos televisivos no estrangeiro. Portanto, perderam dos jogadores-chave, não ajuda a Liga de todo. Mas acredita-se que a longo prazo é muito melhor ter regras restritas para promover a sustentabilidade do que uma vez aqui, outra ali, para permitir de forma ad hoc limitar essas regras. E de facto precisamos de perceber que para implementar o controle económico é uma vertente-chave em que é muito difícil implementar o controle económico através da Europa para as ligas domésticas por conta da fiscalidade. As regras são muito diferentes país para país, mas liga a liga, conforme temos vários exemplos, e a nível europeu, com o formato 2.0, penso que é de facto a forma certa de o abordar. Numa vida anterior, eu trabalhei num banco privado, na gestão de uma equipa desportiva, e tínhamos um jogador brasileiro a jogar na Alemanha, cujos domicílio de impostos era no Dubai. Onde é que se enquadra neste esquema? Era um pouco difícil de gerir, mas isto tem a ver com a internacionalização dos desportos e o futebol especificamente. Quando falamos de competição, e falamos que existe mais competição, e o Barcelona sofre nesta vertente, perdendo um jogador do calibre do Messi, a Liga poderá não sofrer, pois o produto a longo prazo deve ser melhor, clube a clube, e não os clubes que estão no topo. Fábio, quando falamos de vender uma liga individual versus outras ligas, e este é o ponto-chave aqui da internacionalização, em que se promove esta liga, quais são os elementos que procuramos que vão identificar-se com
os compradores, a Singapura, da Argentina, do Canadá, quais são os elementos? Bom, para a Premier League é fácil. Não vale a pena procurar muito. Quase que se ganha sem sair do sofá. Há aqui uma estratégia distinta também, mas claro, o Barcelona perdeu o Messi, quis manter um certo tipo de sustentabilidade. Tendo agora uma liga que está na Apple TV, que é uma espécie de distribuição única, com acesso à MLS, para uma plataforma, um pouco por todo o mundo, o que é algo completamente diferente da forma como vendemos os direitos para a Série A, para a Bundesliga. É um pouco como quem compra 5, 6 territórios. Portanto, em relação a esta questão em que existem certas regras em que se joga de acordo com estas regras. Claro que as situações são distintas. A Liga Saudita, que de facto tenha recursos diferentes, 600, 700 milhões em 2 meses em jogadores, no fundo estamos a retirar o talento da Europa e a dar menos valor à vertente europeia. Se perder 6, 7, 8 jogadores de topo, poderá não ser algo que deixa os empresários satisfeitos. Portanto, penso que haverá aqui uma maior igualdade, o que não é fácil. Talvez possamos ter uma equipa saudita a jogar na Liga dos Campeões daqui a uns anos. Sobre esta questão, Em várias questões importantes que levam a alguma diferença de patamares que não ajuda à equalização da competitividade. Falaram da fiscalidade, falaram da aplicação com regras diferentes do fair play financeiro, mas volto à UEFA e à FIFA, nomeadamente à UEFA. Políticas de pequenos passos corajosas podem ajudar a que esse nivelamento se vá alcançando de uma forma paulatina. E uma das questões que eu acho que é nuclear, eu acho que se calhar não agradará a todos que estão a ouvir, é rever sem radicalismo a política e as regras de políticas de transferências dos jogadores durante as épocas desportivas. Porque, inclusivamente, essa política de transferências é contraditória com outra política que as instâncias internacionais de futebol estão a desenvolver, que é a política de transparência. Há VAR, ainda bem que chegou o VAR, mas não faz nenhum sentido janelas de mercado que, a meio de uma época, transformem completamente a verdade competitiva de uma competição, de país para país e dentro de cada país. Penso que também, finalmente, para a defesa de países que apostam fortemente na formação, como é o caso de Portugal, deveria haver um período de latência, um período de nojo, não que altere as regras de mercado, mas que defenda que a formação não serve só para granjear financeiramente mais-valias para um determinado clube ou para um determinado futebol, mas também para a sua competitividade. Um jogador que chegue a uma liga principal com determinado tipo de idade deveria
só poder ser transferível após um pequeno período de nojo. Eu já reduziria ao mínimo 1 ano de competitividade numa liga principal para poder ser transferido. São pequenos passos, mas que seriam passos no sentido de nivelar a competitividade e de trazer mais verdade esportiva. E termino com os parabéns à Liga Portuguesa, ao Pedro Proença. Esta organização é uma demonstração cabal de que a Liga Portuguesa pode, no futuro, dar passos importantes no sentido da competitividade. Em termos de organização de eventos, a Liga Portuguesa já está muito à frente de algumas das Big Five. And I hope that... Espero bem que depois do meu papel aqui, que o seu português seja já fabuloso. Eu peço desculpa, não é? Mas o que diria, de acordo com o que diz, que é o seguinte. Enquanto americano, mas alguém que geriu um clube, deixe-me dizer-lhe que na globalidade, Portugal é visto sempre como alguém que está no topo do desenvolvimento de jogadores, na exportação de um estilo de jogar, da sofisticação, importantíssimo para o desporto global. Portanto, acabou o nosso tempo, mas a paixão e a sabedoria vinda deste nosso orador é uma excelente, Luís Filipe Menezes, é uma excelente forma de terminar o nosso painel. Muito obrigado. Yes. Red Bull dá-te asas. A nova Red Bull Summer Edition. Asas para o teu verão. Red Bull dá-te asas. A nova Red Bull Summer Edition.